Oi magias, bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e o tema de hoje nós vamos ver qual é o aprendizado que uma pessoa aí que você mentalizar te traz ou já trouxe na sua vida. Lembrando que para leituras na sua energia é só acessar a descrição do vídeo abaixo para ter mais informações, tá bom? Então, hoje a gente começa aqui com o grupo de número 1, a pedra granada. Número 2, o quartzo rosa. Ou número 3, a calcita ótica. Vamos ver aqui, grupo de número 1, granada. Qual é o aprendizado que ele ou ela traz para a sua vida ou trouxe na sua vida? Força, imperador, hierofante e a carta do mundo. Qual o aprendizado que ele ou ela trouxe para a sua vida ou traz ainda hoje? Princesa de ouros, princesa de copas, 9 de espadas, 5 de paus. Bom, deixa eu arrumar aqui. O que nós temos é o seguinte: a pessoa, ela vem com uma energia aqui no jogo da carta da força com a princesa de ouros, certo? É uma energia de alguém que traz uma certa imaturidade, mas uma pessoa que pode ter experimentado essa imaturidade, hoje já pode se revelar uma pessoa que busca o caminho da maturidade ou que busca o caminho de se desenvolver, melhorar certos aspectos, sabe? Que possa interferir nas relações, que possa interferir em jeitos que essa pessoa observa o mundo e a vida, sabe? Então é como se aqui eu visse ela se esclarecendo, entendendo processos, entendendo a si mesmo ou a si mesma, entendendo os outros. Só que é um progresso de passo a passo, não é um progresso rápido, não quer dizer que a pessoa já está iluminada, terapeutizada, compreendida de tudo e amadurecida. Não. Mas ela está caminhando aos pouquinhos. Eu vejo esses passos muito presentes aqui neste momento, mas que mostra que antes havia uma certa imaturidade, havia ainda questões mal compreendidas e mal elaboradas dentro dela que afetava as relações, que afetava a forma como ela enxergava a vida, que afetava a forma como ela agia também no mundo, tá? Então eu vejo aqui questões que precisaram ser trabalhadas, que estão se mostrando na vida dela. É como se aqui essa pessoa ela começa a ter as experiências e entender as experiências que está ocorrendo, começa a ter as reflexões que são cabíveis para as experiências, sabe? Porque também tem gente que passa pelas situações da vida e não consegue depurar, entender o que aquilo está falando com ela, né? Então vou dar um exemplo básico aqui. Alguém que é muito egoísta. E aí essa pessoa ela vai tendo as experiências e sempre colocando a culpa em terceiros, sempre colocando a culpa no mundo, sempre achando que a questão não é com ela, é com os outros, que não a entendem, que não facilitam, enfim. E aí, dada a hora, vem uma experiência que ela fala, opa, peraí, então eu que tô com uma visão deturpada, eu que não tô conseguindo enxergar, que também tenho atitudes que não colaboram para as coisas funcionarem, não colaboram para as relações funcionarem. Então eu tô vendo isso acontecer nesse momento na vida dela, mas que vem de um passado de muitas vezes negar certas situações como se também fosse parte da responsabilidade dela, tá? Então ela traz essa energia aqui. Agora,
com relação à pergunta especificamente que a gente está fazendo no jogo, qual é o aprendizado que essa pessoa te trouxe, saiu Imperador com Princesa de Copas, Hierofante com 9 de espadas nesse momento, o Imperador com a Princesa de Copas passado, aqui presente, Hierofante com 9 de espadas, e caminho possível, caminho futuro, o mundo com o 5 de paus. Eu vejo que você ter interagido com essa pessoa da forma que foi, porque pode ser aqui relacionamento, pode ser um familiar, pode ser alguém que você conheceu e que trouxe uma experiência negativa, uma experiência amarga, ou uma experiência diferente, ou uma experiência positiva, tá? Em que você aqui percebe certas coisas também sobre si, né? Então eu vejo que essa experiência, ela traz muito, é como se aqui no passado, essa experiência meio que trouxe um certo desafio para você, de você se reconhecer alguém que por vezes se considerava mais maduro que a pessoa, né? E acredito que seja mesmo, que você sai com a energia do Imperador, você tinha um alcance maior do que essa pessoa, certo? Agora, a pessoa em si, ela às vezes podia ser gatilho de certas imaturidades também sua. Ou então você percebendo assim, nossa, essa pessoa tem dificuldade nisso, ou ela é imatura nisso, ou ela tem alguma questão nisso, e eu? Aonde eu sou parecida? Aonde eu sou parecido? Né? Aonde eu também já tive dificuldade, mas eu superei, porque eu vejo o Imperador aqui, certo? Então é como se aqui acaba que você pensa assim, poxa, essa dificuldade dessa pessoa, eu entendo, mas é superável, porque eu já superei as minhas, né? Ou então parecidas, dificuldades parecidas. Eu já superei, eu já amadureci, então é possível. Por que essa pessoa tá aí, né, batendo a cabeça na parede? Porque é possível. Eu sou um exemplo. Eu sou um exemplo disso. Ainda que não seja a mesma questão, a mesma imaturidade ou a mesma dificuldade, mas é como se você falasse assim, olha, eu já vivi um pouco aqui na vida e já percebo que tem coisas que são superáveis, tem coisas que a gente consegue avançar, a gente consegue mudar, a gente consegue melhorar. Então, assim, por que não se enxergar e dar o direito da dúvida de que a gente pode estar errado e que a gente tem que crescer em certas situações também, que a gente tem que melhorar em certas situações, a gente tem que tentar ver de outras formas, a gente tem que tentar coisas diferentes. Então eu vejo você com essa postura. No passado você conseguia ter um discernimento melhor, uma clareza melhor de dificuldades que essa pessoa poderia viver na personalidade dela, na convivência dela, questões que vinham até ela talvez não soubesse lidar, e você olhando e pensando, bom, eu saberia lidar. É claro que quando a gente está dentro do caos, a gente não sabe lidar. Quando a gente está de fora, fica fácil enxergar. Que às vezes dentro do nosso mundo, quando a gente está em caos, a gente não enxerga, né? E isso é algo que eu sempre levo para os meus consulentes, para os meus consulentes, do tipo, quando eu tô aqui falando sobre tarô e eu tô vendo situações aqui acontecendo, eu tô vendo energia, eu tô vendo situações tanto de sombra quanto de luz acontecendo, parece que eu posso me colocar num lugar de esclarecida, mas porque eu tô de fora da situação. Só tô lendo cartas, né? Agora, na minha vida pessoal, eu tenho que também ficar atenta nas minhas condutas, nas minhas posturas, nas minhas dificuldades, inseguranças, bloqueios, medos, inconsciência, né? Aonde eu também tenho a minha sombra. Porque é fácil escorregar, é fácil cair. E aí eu precisaria aqui de alguém mais fora do caos para poder me auxiliar. Tanto é que eu faço uso e utilizo outras ferramentas com outras pessoas. Tenho tarólogos que me consulto, que confio, para poder ver com mais clareza quando eu não estou conseguindo. Então, assim, aqui eu vejo essa postura sua, você conseguindo ver de longe, conseguindo ver saídas. Quando as pessoas estão no caos, elas não conseguem ver saídas. Inclusive, até o psicológico dela, a cabeça dela fica prejudicada, porque você fica ali imerso num medo, numa insegurança, numa revolta, ou o que quer que seja. E isso até é sabido pela ciência, né? Através de estudos psicológicos. Acontece isso de fato. Então, a gente fica aí com nosso poder de clareza e poder de escolha debilitado diante de caos, diante do caos, tá? E aqui eu vejo que você conseguia ver com clareza, claro, você estava fora, mas ao mesmo tempo você tinha maturidade aqui, você já tinha pegado os aprendizados das suas experiências e transformado em receita, né? Uma receita que você pode seguir, às vezes você foge um pouco, mas que você segue e vai viver na vida, sabe? E ao mesmo tempo essa pessoa, ela tocava em certos pontos
como eu falei, né, certos gatilhos em que você às vezes parava e se percebia, se autoanalisava, entrava no seu mundo interior e também tentava entender quem é você, ou mesmo o que essa pessoa provocava de reação em você. Você falava assim, não, peraí, mas por que eu fiquei tão abalado assim, ou abalada? Por que eu reagi dessa forma? Por que eu senti isso? Então, também vinha aqui os questionamentos. Então, é como se essa pessoa trouxesse o aprendizado do espelho. Tipo, ela refletia um espelho para você, a imagem dela era refletida em você, só que não era para você se achar ou comparar, e até você nem fazia isso, a ela, mas era para ver aonde você tinha crescido e aonde você tinha de melhorar, tá? No momento presente, essa experiência, essa convivência trouxe a energia do Hierofante com 9 de espadas. Eu vejo que aqui é como se você pode até ter trazido uma situação muito delicada na mesa com uma pessoa que teve momentos delicados, difíceis de serem vividos, e eu vejo que ainda tem algumas questões aqui que você pode muitas vezes compreender, porque tem um hierofante, né? Tem essa flexibilidade de compreender os processos do outro, de entender da onde vêm aquelas reações, de até ser de certa forma acolhedora aqui nesse sentido, não necessariamente com a pessoa, mas sabe quando você fala assim, tá, eu não concordo, mas eu entendo, eu vejo você nessa postura. Para alguns não, para alguns realmente você acolheu, você compreendeu, você deu o ombro amigo ou você estava ali do lado. Mas para outros, esse mínimo de respeito aqui você conseguia colocar. Por mais que você não entendesse, você falava, tudo bem, porque eu sei que cada um é cada um, as pessoas têm suas dificuldades, eu não concordo, mas ok, a vida da pessoa, é como ela elabora as suas questões, então o que eu posso fazer? Não está no meu controle. Eu tenho uma opinião sobre, mas não intoxica, não contamina a minha visão sobre a pessoa, porque eu sei fazer esse distanciamento do imperador e do papa. Sei fazer esse distanciamento, mas tenho minha opinião sobre o que essa pessoa fez, o que essa pessoa faz, eu tenho. Né? Eu tenho meu julgamento. E isso é natural. Então eu vejo que aqui você tinha esse bom discernimento, continua tendo esse bom discernimento. Agora, com esse 9 de espadas, traz uma faceta dessa experiência aqui, que é como se poucas ou algumas coisas ficaram um pouco entaladas na garganta. Ficaram assim, não digeriram bem, de coisas que ela pode ter falado, feito, ou deixado de falar, ou deixado de fazer, ou que você viu com terceiros, nem foi com você diretamente. Adapte ao seu caso. Mas o que eu vejo aqui é que algumas coisas ainda não foram tão bem processadas, que é como se aqui fosse assim, racionalmente, você até consegue discernir o que houve, mas emocionalmente ficou a dor. Porque também tem isso, tem coisas que a gente não entende, não compreende, não aceita, e a emoção vem junto e reforça aquilo. E tem certas situações que a gente fala assim, racionalmente eu compreendo, mas causou uma dor, causou uma emoção ruim, e essa emoção tá aqui. Então eu vejo que algumas coisas dessa convivência aqui, dessa situação, ainda dói ou deixou uma marca, e é uma marca que dá pra ver. É uma cicatriz que tá ali, visível, sabe? Ou então uma ferida exposta, tá ali ainda. Cada caso vai ser um caso, mas eu vejo que é como se realmente aqui algumas situações acaba que não foram digeridas ainda. Podem ser, mas que doeu e tudo tem o seu tempo de cura também. Às vezes nem cura, né? Às vezes não conseguimos chegar nesse processo da cura, que faz parte. Mas fica ali, incomoda, dói, aí a gente finge que não tá ali, ou a gente segue vivendo, mesmo com aquela dor e vai, segue em frente. Normal, seres humanos, tá, gente? Eu não gosto muito de colocar como se a gente precisasse se iluminar, eliminar todas as sombras, curar todas as mazelas, porque eu acho que uma vida não é um processo simples a gente fazer. Então, também, se ainda dói, tá tudo bem se ainda dói. É isso que eu quero dizer, tá? A gente faz o que a gente pode e a gente faz aos pouquinhos, não tem pressa. Só tem constância. A constância é legal pra gente ir superando desafios, mas não necessariamente a gente precisa chegar num ponto em que nada dói, em que nada faz mal, em que nada te atinge. Não, tem coisas que vão atingir sim, vai doer numa ferida antiga, tá? E aqui, o que eu vejo para o futuro, encaminhamento dessa situação. Saiu o mundo com o 5 de paus. Eu vejo você conseguindo atingir uma certa plenitude com essa experiência, com o decorrer dos anos.
Maturidade chega aqui para você no nível mais pleno mesmo. Você já tem, porque saiu só energia de pessoas maduras, Imperador, Hierofante, a Carta do Mundo. Mas a Carta do Mundo é a última carta, então é como se aqui você conseguisse fechar um ciclo. É mais para frente, é para o futuro. Esse ciclo sendo fechado. E quando você olhar para essa experiência, esse 5 de paus aqui, quer dizer, quando você olhar para a experiência, como ela foi, o que essa pessoa te trouxe de aprendizado, você vai olhar com um olhar de 5 de paus. Esse olhar é um olhar em que teve problemas, teve questões, teve situações positivas, teve situações negativas. É o reconhecimento dos dois lados da moeda. É o reconhecimento de forma realista da situação, considerando ambos aspectos, tanto de luz quanto de sombra da situação. Agora, parece-me que fica mais diminuído a cicatriz, ou a dor, ou o ressentimento, ou mágoa, ou nostalgia, o que quer que seja. Parece-me aqui que você consegue olhar para o fato e colocar o peso certo da situação. Só que não diminuindo o que foi, mas o peso certo do tempo. Eu vejo muito isso com a carta aqui do mundo, tá me vindo muito a palavra tempo. Não que o tempo cure tudo, mas o tempo deixa o peso diferente quando a gente olha para nossa história, sabe? Algumas coisas o tempo pode até curar. Não vou dizer que é só uma coisa que acontece, né? Tipo assim, não dá para generalizar. Pode ser que o tempo cure. Mas aqui, antes de tudo, antes de bater o martelo e falar vai ser curado, aqui não tá falando isso, tá falando o seguinte: o tempo deixa o peso das coisas diferente. Então, essa experiência, o que essa pessoa te trouxe de aprendizado, vai ser muito mais essa percepção do tipo, as coisas são o que elas são, a realidade foi essa, ou a realidade é essa. Só que, com o passar do tempo, esse peso, a carga que eu posso carregar dessa história e dos sentimentos, eles podem ser diminuídos. Mas quando eu olhar para o fato, eu vou olhar para o fato e eu vou saber o que aconteceu. Sem tirar nem pôr, sabe? Não é dourar a pílula. É saber o que foi que aconteceu, entender, né? Assim, botar nome aos bois do que aconteceu ali, só que sem o peso, sem uma carga excessiva, emocional ou de dificuldade. Você vai olhar e falar, tá. É como se aqui você olhasse realmente assim de cima, visse de cima o cenário. E aí você vê toda a realidade como ela é, 360 graus. Só que ao mesmo tempo, quando você olha, quando você lembra para essa experiência, você consegue ter essa dimensão que o tempo proporciona para as coisas. Então, essa pessoa ela te traz esse tipo de aprendizado aqui. Que as pessoas mudam, que as pessoas às vezes não mudam, que a realidade foi uma, não dá pra gente fingir que a realidade foi outra, porque não foi, né? E aqui você consegue ver como a realidade realmente é, tal qual ela é, sem dourar a pílula, sem colocar essa situação como cor-de-rosa ou como sombria, nebulosa, não. É a realidade como a realidade é, todos os aspectos aqui envolvidos. E ao mesmo tempo sabendo que caminhar muitas vezes vai diminuindo a carga. Que as pessoas entram na nossa vida, saem da nossa vida, voltam para a nossa vida, mantêm na nossa vida e a gente vai levando elas e as memórias delas, das nossas vivências com elas, cada uma à sua maneira. E aqui mostrando esse tempo trazendo essa situação à tona, trazendo esse olhar à tona, o olhar do peso que já não é mais um peso, ou da dor que já não é mais dor. É dor, só que é em grau diferente. É peso, pode até ser peso, mas é um grau diferente de peso, compreende? Então aqui é como se fosse muito mais uma experiência que traz para você olhar para você se entender, do que karma, do que, isso aqui é a cruz que eu tenho que carregar, não, sabe? Muito mais para você perceber visões de vida, tá certo? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Agora o grupo de número 2, quartzo rosa. Qual o aprendizado que ele ou ela te trouxe
ou traz ainda hoje em sua vida. O Sol, sacerdotisa, perdão, imperador e a carta da morte. Qual o aprendizado que ele ou ela trouxe na sua vida ou traz para você ainda neste momento? Sete de ouros, 2 de ouros, rei de paus, 6 de espadas. Bom, aqui, deixa-me só arrumar. Aqui o que temos é, na energia da pessoa, ela sai com o sol e os 7 de ouros. O que me vem é alguém muito inteligente, uma pessoa esperta, uma pessoa que consegue ver as coisas com um bom discernimento, ainda que por vezes seja alguém que se esconde de alguma forma, que não se revela totalmente. E aqui pode ser por vários motivos, certo? Às vezes as pessoas usam máscaras sociais para poder sobreviver, para poder se relacionar, né? Agir de forma social, poder conviver em sociedade, né? Vamos colocar dessa forma. Às vezes as pessoas têm pensamentos específicos, têm sentimentos específicos, faria coisas específicas, mas para conviver com o meio social, ela coloca máscaras ali, né? E não se revela tanto. Pode ser uma pessoa que, ainda que seja muito inteligente, muito sabida, e que muitas vezes se coloca de forma até eu sou dono de mim, eu sou dona de mim, eu sou dono dos meus desejos, das minhas vontades. Pode ser uma pessoa que se esconde, num primeiro momento não se mostra, ou então não se mostra nunca. Você sempre pode achar assim, cara, tem alguma coisa ali que acontece com essa pessoa. Ela é muito misteriosa, parece que eu me lido com ela de forma superficial, ou quando eu quero entrar mais profundo, não vai. A gente pode até ter conversas e situações e diálogos profundos, mas parece que sempre ainda tem uma camada que dá para chegar e a pessoa breca. A pessoa não deixa, a pessoa coloca um limite. Pode ser esse tipo de pessoa aqui também. Pode ser alguém que, por exemplo, para se soltar, para realmente colocar a mão na massa, para realmente potencializar os seus desejos, ela precisa confiar muito, né? Então, eu até vejo aqui, por exemplo, sei lá, fetiche. A pessoa não fala que não tem, mas ela poderia ter. Só que ela não se sente segura ou segura de dizer. E nem, às vezes não é questão que é com você, mas pode ser que a pessoa mesmo fica tão insegura que poderia ser com qualquer outra pessoa. Ela não vai se falar, ela não vai se mostrar tão facilmente assim. Ela precisa saber onde ela está pisando aqui. Só dei um exemplo, né, que me veio aqui na cabeça, mas outras coisas também. Talvez a pessoa, ela tem uma loucura aí, sei lá, ela gostaria... Loucura que eu falo assim, ela gostaria de largar tudo e pegar o barco e velejar. E girar o mundo, né? Velejando. Aí você fala, nossa, tá, é possível fazer? É possível, tem gente que faz, mas às vezes a pessoa acha que é tão loucura que não tenta, que não fala, nem que coloca como se fosse algo possível, talvez nem informe que tem esse sonho, tem esse desejo, sabe? Tem pessoas aqui que a pessoa não fala, pode ser até que ela fale para alguns, só que ela nunca coloque no papel, porque tem essa questão da insegurança, sabe? De eu posso confiar nesse sonho, eu posso confiar nisso que eu quero, eu posso confiar nessa pessoa. Então, cada caso é um caso, mas eu vejo que tem essas nuances aqui da pessoa se esconder, de certa forma, da pessoa ficar em dúvida ou insegura se pode, se é permitido se mostrar, se é seguro se mostrar, se vai ser compreendido se mostrar, sabe? Então eu vejo essas nuances. Mas no geral, uma pessoa que, num primeiro momento, ou até conhecendo, convivendo e tudo, ela se mostra alguém que entende das coisas, que sabe fazer uma boa análise da situação, sabe ponderar razão e emoção, mas é como se sempre tivesse uma camada aqui que a pessoa pode esconder, tá?
No geral, tô vendo aqui a energia da pessoa hoje, né? Como ela se apresenta aqui no jogo como alguém que te traz aprendizados. Claro que eu tô vendo uma parte, uma parcela do que essa pessoa tá apresentando aqui, que ela pode apresentar na mesa, ok? Então, veja aí, dentre as opções, o que mais conversaria com você nesse primeiro momento, falando, traçando questões dessa pessoa, tá? Porque eu achei essa leitura aqui muito específica, trazendo esse tipo de aspecto da pessoa, ok? Agora, o aprendizado que ela traz para você me sai sacerdotisa com 2 de ouros, imperador com rei de paus e carta da morte com 6 de espadas. Aqui eu vejo que é uma influência positiva, tá? Tem uma influência em você, de certa forma, essa pessoa, que te leva para um lugar acima do patamar que você se encontra. Então aqui é como se o aprendizado que essa pessoa te trouxe ou ainda te traz é de você se movimentar, de você chegar num outro nível de consciência ou num outro patamar de existência, sabe? Um outro nível de existência mesmo, de materialidade, sabe? Pode ser que você conquiste coisas aqui a partir de entrar em contato com essa pessoa, seja por um momento, seja por algum tempo que você entrou em contato, ou se você ainda entra em contato com ela. É como se ela estimulasse para você esse tipo de ação, de conquistar algo mais, seja intelectual, seja emocional, seja material, seja espiritual, o que quer que seja, certo? Agora, especificamente, aqui você sai com sacerdotisa e 2 de ouros. O que me vem é que no passado, essa pessoa fez você entrar em contato com a sua intuição, ou a sua sabedoria interna, ou os seus próprios pensamentos, as suas próprias emoções. Seja de forma combativa, seja de forma positiva. Porque tarô a gente vê luz e sombra todo o tempo. Por mais que essa pessoa aqui seja alguém que parece ser muito bem orientada, auto-orientada, ainda que esconda certas coisas, eu vejo que pode ser que ela tenha te provocado certos gatilhos do tipo, peraí, eu tenho que me entender, eu tenho que me reconhecer, eu tenho que acessar isso aqui que está dentro de mim, eu não posso usar só da razão para entender essa nossa relação ou a nossa convivência. Eu também tenho que entrar em contato com as minhas emoções, seja de forma mais intempestiva, mais simbolicamente agressiva, né? Tipo a pessoa que fica ali te contrapondo o tempo inteiro, ou mostrando um outro lado, e você fala, não, peraí, eu não tô doida, eu também tenho que olhar e pensar com a minha própria cabeça, sabe? Ou doido também, né? Então eu vejo esse tipo de postura, ou então o contrário, a pessoa que, sendo muito luz com essa carta do sol, te mostrando outros aspectos, e você falando assim, cara, é verdade, é mesmo, eu também tenho a minha voz aqui, né? Eu também tenho que me respeitar, respeitar meus sentimentos, respeitar minhas emoções. Eu tenho a minha verdade interior. Eu tenho aqui o meu senso do que eu quero e do que eu não quero, do que eu acho certo e do que eu acho errado, do meu valor, desse tipo de abstração em que você acaba olhando para si e falando, não, pera, eu tenho um posicionamento, eu tenho uma forma de pensar, eu tenho uma linha de raciocínio, independentemente se as pessoas vão me entender ou não, se as pessoas vão aceitar o que eu tô falando ou não. Então aqui eu vejo muito essa ajuda, seja de forma positiva, luminosa, ou mais das sombras, mais do ego, em que a pessoa te provocou a se olhar e se reconhecer, e reconhecer o quanto que você é poderosa ou poderoso também, dentro da sua concepção e de como você quer viver. E o 2 de ouros trazendo o equilíbrio para você, o equilíbrio da razão e da emoção aqui. O equilíbrio em que você fala, bom, sei lá, vamos supor que vocês se relacionaram afetivamente. Você pensou em alguém que você teve uma relação amorosa. E aí essa pessoa poderia falar, olha, pra viver assim comigo e tal, eu gosto de sair todo final de semana. Eu gosto assim. E aí você é uma pessoa mais na sua, mais de casa, e você fala, não, eu não gosto de ficar saindo sempre. Eu canso, minha energia se esgota facilmente. Não dá. E aí vocês tentando ali encontrar um caminho do meio, tentando ver como é que pode ficar bom para um, bom para o outro e tal. Isso na luz, né? Então você reconhecendo quem é você e falando, não, para mim funciona assim. Pode ser também para sombra, a pessoa querendo muito, exigindo muito, você, não, peraí, a gente não tá equilibrado, vamos equilibrar, porque eu não posso ficar só saindo, eu me esgoto, eu não gosto, eu sou mais caseira, mais caseiro, entendeu? Então dei um exemplo aqui para ilustrar
essa questão de você se reconhecer, de você colocar sua voz, de você encontrar um equilíbrio. Às vezes, para alguns, pode ser que você não fez isso de forma tão ativa. Pode ser que você foi se percebendo, às vezes você nem comunicou, mas você estava percebendo, falando, não, peraí, tem coisa para mim que é inegociável, tem coisa para mim que vai ter que ser do meu jeito, tem outras coisas que eu posso ser flexível, e assim vai, né? Então você elaborando dentro de você, pode ser também. Hoje a energia vem do Imperador e do Rei de Paus. Eu vejo aqui que você cresceu muito depois dessa experiência, dessa convivência com essa pessoa. Cresceu, porque é o momento presente, né? Você sai com a energia do Imperador e com o Rei de Paus. Então é como se aqui você realmente conseguiu já alcançar outros patamares, como eu falei, né? De consciência, outros patamares de materialidade. Então pode ser que você se tornou uma pessoa mais responsável, mais madura, uma pessoa mais atenta ao meio, às pessoas ao redor, sabe colocar o limite, mas sabe se doar também, consegue ter estratégia, planejamento na sua vida. Mesmo que você me fale assim, nossa, eu não consigo ser tão planejada assim, não é isso não. Mas em algum nível, mesmo que pequeno, para algumas coisas, você pode ter ativado esse poder do imperador com o rei de paus. 2 reis aqui, né? Um imperador e um rei. Mas assim, 2 figuras máximas da corte em que já tem maturidade, sabe lidar com a situação, sabe encarar os desafios de frente, tem flexibilidade, mas também tem austeridade, no sentido de colocar limite, de saber o seu valor, de saber o que você pensa, o que você quer, quando você quer, na hora que você quer, se você quer também. Então, assim, tem muita noção aqui de uma boa percepção de si e do que faz sentido de como você deve viver. Até também para ser honesta ou honesto com os seus valores internos e viver de acordo com o que você acredita que é o certo. Então aqui eu vejo essa evolução muito grande. Pode ter interferência positiva, luminosa dessa pessoa, né? Ela pode ser uma inspiração para você aqui. Como também pode ter sido uma convivência difícil em certos pontos, em que você precisou crescer por você, para conseguir ter uma boa relação ou para conseguir talvez sair da relação e se relacionar melhor com outras pessoas, sabe? Dá para ampliar bastante esse conceito aqui de que mesmo na sombra teve um aprendizado, mesmo talvez passando situações que você fala, nossa, eu não queria que ninguém passasse pelo que eu passei, mas essa força te trouxe aqui para falar o que é permitido para você e o que não é. O que você negocia e o que você não negocia mais. Porque foi uma experiência que te mostrou isso, assim. Até aqui eu vou, depois eu não vou mais não. E se o outro insistir, eu não vou. E é tchau. Então eu tô vendo essa postura muito decidida e muito de ter aprendido com as experiências. E não é uma coisa bobinha, assim, porque se eu sofria, porque eu merecia. Não, eu não tô falando nesse aspecto. Eu tô falando no aspecto de você reconhecer que muitas vezes a gente passa por coisas terríveis, porque é pra gente também ali ter o aprendizado e falar nunca mais. Tá doido? Nunca mais, sabe? Aquela revolta mesmo interior do tipo, isso não é certo. Isso não é certo, eu não vou mais compactuar com essas coisas que não são certas, entendeu? Que essa mesmo, eu acho que esse é o aprendizado mais acolhedor que a gente tem que ter quando a gente passa por situações de abuso ou de violência, ou situações difíceis com outras pessoas, sabe? Então tem esse aprendizado aqui muito forte. Claro, eu fui para um outro caminho, para aquelas pessoas que talvez chegam aqui e veem que essa pessoa não foi um mar de rosas a convivência, entendeu? No geral, eu vejo uma pessoa que é mais luz do que sombra, mas é claro que a gente não é só luz o tempo inteiro. Então, na nossa vida a gente oscila, a gente é luz e sombra nas relações. E às vezes a luz prepondera, que é o caso aqui, mas às vezes a sombra prepondera, né? E aí faça seus ajustes, faça a adequação do que eu tô falando para ver se combina com o seu caso. Que pode ser que seja outra opção. Mas no geral, mesmo que tenha tido as suas sombras, eu vejo que você conseguiu crescer nas experiências sombrias, e muito. Nas luminosas, então, nem se fala, né? Porque aqui tem um poder hoje de percepção, de sagacidade, de intelectualidade muito grande.
que as experiências dessa pessoa te trouxeram, né? Que os aprendizados que ela proporcionou para você trouxeram esse aspecto de ter um bom discernimento hoje, sabe? E aí, como eu falei, nem sempre é porque a pessoa te ajudou. Às vezes a pessoa mais te puxou e você teve que crescer sozinho ou sozinha. A carta do diabo com o 6 de espadas, aqui pro futuro, nossa, eu vejo uma transformação ainda maior vindo para você diante desse aprendizado. Uma percepção ainda mais aguçada, você conseguindo inclusive aplicar estes conhecimentos, estes aprendizados em outras áreas da vida e a ponto de se sair super bem quando você faz esse, olha, peraí, eu já vivi isso parecido em tal lugar e dá para aplicar aqui, ou com tal pessoa, dá para eu aplicar nessa relação, nessa situação, entendeu? E aqui com esses 6 de espadas, eu vejo uma mudança no sentido de você se afastar, pode ser emocionalmente, pode ser fisicamente, se afastar dessa pessoa, situação, né? Se você falar, não, eu perguntei sobre uma pessoa que eu tô casada e tá tudo bem no meu casamento, ou eu perguntei sobre uma pessoa que eu namoro e tá tudo bem com o namoro, não é um afastamento real e físico. Seria aqui um afastamento emocional das dificuldades, a superação dos desafios, você se afastando e indo para o sucesso, para mais harmonia na relação, para mais entendimento na relação, para mais amadurecimento da relação, entendeu? Agora, para aqueles que não estão se relacionando com essa pessoa, já fez parte do seu passado, mas não tem tanto contato hoje, aqui eu vejo realmente você se desvinculando das memórias muito profundas, agarridas, memórias muito que ainda podem mexer com você em algum nível emocional, certo? E para aqueles que têm contato, tá de boa, você pode ter contato com essa pessoa normalmente, né? Tá cada um no seu canto, limites estabelecidos, tá tudo bem? Eu vejo aqui que existe sim a possibilidade, nesse cenário, de vocês irem se afastando gradualmente, tá? Agora, se você não quiser se afastar gradualmente, não deixa, né, assim, essa energia se dissipar. Se você gosta da pessoa, sei lá, se você perguntou de um familiar, você não precisa o tempo todo falar com a pessoa, né, e ficar naquela coisa de não quero que a gente se perca aqui pelo caminho. Mas uma vez no mês, uma vez de tempos em tempos, liga pra pessoa, fala com a pessoa. Não precisa dissipar a energia totalmente, certo? E aí você pode fazer os seus próprios movimentos para que esse 6 de espadas não aconteça. Tem uma tendência a acontecer, mas sabendo disso você pode se preparar e fazer coisas diferentes, tá? E se para você foi indiferente, tudo bem se afastar, eu vejo que aqui é um caminho gradual de acontecer isso. Mas vai bem, sabe? Não vai com mágoa, não vai com ressentimentos pesados, não vai com... Acho que vai mais aqui com nostalgia de momentos bons que podem ter sido vividos e os não bons não dói tanto, então segue bem. Porque eu vejo que a transformação aqui vem para você e é como se fechasse um ciclo e começasse outro, tá? E para aqueles, como eu falei, estão no relacionamento e tá tudo bem, não tô fazendo aqui nenhuma mensagem, trazendo mensagem de profecia nem nada, porque isso aqui é tarô, não é profecia. Mas é mostrando o seguinte, olha, aqui tem evolução de situações difíceis, né? Mais comprometimento, mais parceria. Então, estimular isso também é interessante. Lidar com as situações que chegam e que possam ser desafiadoras, que vão pedir transformação de forma mais consciente, madura, de parceria, de compromisso. Porque aí sim a integração é perfeita. O 6 de espadas sempre vai para um lugar bom. Sempre vai para um lugar novo, de novidade. Então, se você pode trazer isso para a relação, mostrando a postura adequada, depois desse imperador com esse rei de paus aqui, mostrando a postura adequada de que a mudança foi feita. Você já é o imperador com o rei de paus. E você pode agora só ir melhorando cada vez mais e melhorando a relação cada vez mais. Tá? Bom, finalizo aqui a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Vamos agora para o grupo de número 3, calcita ótica. Qual o aprendizado que essa pessoa te trouxe, que ele ou ela te trouxe, ou ainda traz para a sua vida? Carta da morte,
estrela, o diabo e a sacerdotisa. Qual aprendizado ele ou ela trouxe para sua vida ou ainda traz? Ainda traz para você. 4 de ouros, 6 de paus, princesa de espadas e 7 de espadas. Ok. Bom, o que temos é a energia da pessoa, ela me... O que acontece aqui? Eu vejo alguém que trouxe certos desafios para você nessa leitura. Como vai ser uma leitura mais específica, veja se cabe com a vivência que você teve com essa pessoa, tá? Porque aqui eu vejo alguém que trouxe desafios, trouxe dificuldades, trouxe momentos mais da sombra, do inconsciente, do que momentos tranquilos ou momentos de altos e baixos, mas muito mais luminosos do que desafiadores. Não, eu vejo pessoas que trouxeram dificuldades e desafios para a sua vida e que colocaram para fora o inconsciente, colocaram para fora aspectos da psique sombria, tá? Trazendo aí a dificuldade no relacionamento. Essa carta da morte aqui, pelo menos a luz no fim do túnel que eu tô vendo, é que essa pessoa tem boa chance de transformar esses aprisionamentos que fez, que fazia, as tempestades que fazia dentro da relação ou dentro da convivência, tá? Ela tem hoje potência para transformar. Quer dizer que é definitivo, que vai? As cartas apontam uma tendência positiva, mas por vir um 4 de ouros pode ser desafiador e muitas vezes nesses processos desafiadores a gente cai muitas vezes no mesmo erro, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para você entender o que eu tô querendo dizer. A pessoa ela é muito individualista ou egoísta. Vamos colocar individualista aqui. Então ela é muito autocentrada, é tudo ela, pra ela, ou então aquela pessoa que até se importa com as outras pessoas, mas em último lugar. Em primeiro, segundo e terceiro vai colocar ela, talvez ali em quarto comece a pensar nos outros. Aqui ela pode ter essa percepção de que é assim. Ela pode saber que é assim. Hoje ela não se orgulha. Pode ser que no passado para ela estava tudo certo. Mas hoje ela não se orgulha e hoje ela quer mudar. Contudo, uma mudança nunca é do dia para a noite. Então eu vejo que ela ainda pode escorregar na mesma questão. Para algumas coisas ela acordou. Então, por exemplo, não, eu sei que com aquela pessoa, quando eu me relaciono com ela, eu sempre sou individualista e egoísta, né? E aí eu já percebo que com ela eu tenho essa dinâmica. Aí a pessoa muda com aquela pessoa lá. Só que ela não consegue ter o alcance de ver que com, sei lá, um parente ela é assim também. Com um pai, com a mãe, com alguém que sempre convive com ela, ela também é. Aí para aquele caso ela fala, não, mas eu tenho justificativa para ser assim, porque aquela outra pessoa é difícil, não. Então assim, ela conseguiu se transformar para um caso, mas ela não conseguiu identificar todos os casos em que ela pode ser assim. Compreendeu? Então eu tô vendo muito isso, assim, sei lá, o cara namora com uma mulher, e aí com a mulher ela sempre reclama, nossa, mas você é assim, assim, assado. Aí o cara vai lá e fala, não, tudo bem, eu tô percebendo que isso é incômodo pra você e faz sentido e pra nossa relação melhorar, eu vou fazer mudanças. Só que às vezes tem a mesma relação com essa pessoa, com a mulher, com a mãe. E aí a pessoa não muda com a mãe, mas muda com a parceira. Então assim, olha, você tem que ver na integralidade da situação. Nós somos seres integrais e a gente não é uma coisa com um e depois uma coisa com o outro. A gente tem resquícios aqui e ali de comportamentos que são basilares. Então, às vezes é mais fácil a gente ser de determinada forma com o nosso pai, com a nossa mãe, e com outras pessoas a gente coloca ali um filtro, coloca uma barreira, não é tanto, mas às vezes escapa e é.
Então você tem que reconhecer todos os momentos, não é só com um grupo de pessoas ou numa situação ou com uma pessoa específica, compreende? Então eu tô vendo essa situação aqui. Eu tô vendo que ela quer mudar, que ela já reconhece muita coisa, que provavelmente ela já percebeu muita situação que ela faz e que talvez traz prejudicialidade para a relação, prejudica de alguma forma, né, a relação ou as relações que ela tem. Mas eu vejo que ainda tem estruturas muito rígidas dentro da mente dela, da personalidade ou do jeito dela de ser e reagir no mundo, que ela escorrega, ela pode escorregar e não conseguir tão rápido uma mudança genuína, integral e que realmente tirou todas as ervas daninhas, tá? Agora, especificamente com você, qual o aprendizado que essa pessoa te trouxe? Saiu aqui a carta da estrela com 6 de paus, passado, presente, diabo com pajem de espadas, futuro, sacerdotisa com 7 de espadas. Eu vejo que o aprendizado nessa situação foi delicado. Foi delicado porque é como se aqui muitas vezes você pode ter tentado ajudar essa pessoa, tentado orientar essa pessoa, falar com essa pessoa, expor, né? Expor coisas para ela, expor outras formas de ver a vida. E foi muito genuíno da sua parte. Só que aqui o aprendizado para você, ele era de largar a mão, de talvez aceitar que as pessoas sejam como elas são. Você pode ter o julgamento, que é natural a gente julgar. Então você pode falar, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não quero para mim. E aí quando você percebe isso, é questão de você retirar a batalha do campo. É questão de você falar, bom, então se isso aqui não é pra mim, eu não gosto, eu não concordo, eu não aceito, não vou ficar. Entende? Vou respeitar que cada um tá no seu processo evolutivo, cada um tá no seu momento de vida, cada um elabora a vida da forma que consegue e vou soltar o controle. Não vou querer mudar a pessoa, não vou querer mudar as opiniões dela, não vou querer mudar o jeito dela. Se ela quer se estrupiar, ela se estrupia. Se ela quer cair do barranco, ela cai. Se ela quiser melhorar, ela melhora, mas eu não tenho nada a ver com isso. É como se aqui fosse um aprendizado, não tanto para você reconhecer nada em você, o certo e errado, e a pessoa, tipo assim, que você é certa e a pessoa errada, ou o contrário, não era nada disso. Aqui vem como aprendizado você saber soltar relações, pessoas, discussões ou apontamentos com pessoas que talvez você vê ali que não vai sair nada dali, né? Que não vai dar caldo, que não vai transformar nada, que vai entrar num ouvido e sair no outro, ou que a pessoa vai fazer tudo diferente, ou que a pessoa nem vai ligar pro que você falou, ou a pessoa vai te desmerecer, ou a pessoa vai te diminuir, né? É como se fosse assim, olha, solta. Porque aqui, como aprendizado no momento presente, a carta do diabo com a princesa de espadas, eu vejo que hoje você já consegue fazer isso muito bem, né? Então, mostrando aqui esse o aprendizado. É tipo assim, cara, tem pessoas que a gente vai conviver de formas muito específicas, sabe? Tem pessoas que a gente vai se relacionar só até ali, só até certo ponto. Tem pessoas que são amigos de bar. Tem pessoas que são amigos pra você contar em momentos difíceis. Tem pessoas que você vai poder pedir ajuda. Tem pessoas que você vai poder se revelar sem se sentir diminuída, atacada ou diminuído, atacado. Tem pessoas que você vai poder dar boas risadas, mas você não vai chorar com elas. Você não vai contar nada pra elas. Tem pessoas que você vai, por exemplo, namorar e você não vai ser mãe, você não vai ser pai. Você nem vai ajudar a pessoa. Você só vai ouvir, não vai falar nada, desde que a pessoa resolve o problema dela, né? Tem pessoas que você vai identificar e falar, não dá pra namorar. Também tem isso. Tem pessoas que eu não vou querer na minha vida. Tipo, tem comportamentos que ela tem que eu não concordo, que eu não compactuo e que por isso eu não quero nem conviver. Então, é identificar essas relações, aonde cada pessoa cabe, mas sem querer que a pessoa caiba num lugar em que ela não vai se adaptar. Ela não vai se transformar, ela não vai conseguir, né? Então, aqui também era numa questão de você, tipo, não querer provar seu ponto, não querer mudar a pessoa, não querer corrigir nada, não querer
que ela fosse de um jeito que ela não vai conseguir ser. Então eu tô vendo muito mais uma humildade que nasce aqui de você, para compreender que cada um oferece o que pode e é como é. Se eu não gosto, eu não fico perto. Se me machuca, eu não vou ficar perto. Se é divertido e é para ser casual, vai ser casual. Se é para ficar na minha vida, eu vou trazer para minha vida. E as nossas concepções também podem mudar. Pode ser que em determinado momento você ache assim, não, essa pessoa tem que estar todo dia aqui comigo. E de repente você muda, você fala, não tem não, e tá tudo bem, porque a gente muda também, né? Então era ter esse reconhecimento. E mudou. Então se mudou, eu vou viver minha verdade. Não, nunca foi, então agora eu vou exercer minha verdade. Não, eu quero pra minha vida, então agora eu vou exercer minha verdade. Eu quero essa pessoa perto, eu quero essa pessoa longe, eu quero essa pessoa de vez em quando, e assim vai. Tá? Futuro. Aqui saiu sacerdotisa com 7 de espadas. Eu vejo que o aprendizado que traz para o futuro, no nível em que você vai já ter digerido melhor tudo isso, a partir da experiência que você teve, por mais que seja há muito tempo atrás, mas é como se aqui no futuro você conseguisse chegar no ápice da compreensão da sua verdade interior, da sua voz interior. E aí, busca o seu grupo, ou então busca pessoas que vão compartilhar da mesma visão de você, sabe? Ou vão viver a vida como você vive, ou vão acreditar naquilo que você acredita. Isso é muito importante. Às vezes a gente quer que as pessoas caibam, ou a gente quer caber em certas convivências, em certas relações, que têm suas limitações, que vão até certo ponto somente, que não dá para tirar mais nada dali. Então aqui é como se falasse assim, a sua verdade interior te mostrando e abrindo o caminho para viver a sua verdadeira essência, para viver a sua verdadeira vontade, seus reais desejos, com quem você quer se relacionar. Então, por exemplo, sei lá, você gostaria de ter uma família mais acolhedora e você vai atrás de fazer a sua própria família acolhedora. Ou então você quer um relacionamento X, você vai atrás desse relacionamento X, sempre identificando, é o X? Se for o X eu quero, se for Y, se for Z, não, entendeu? Ou então você quer amizades, você quer amizades que falam de determinado assunto, vá atrás de amizade de determinado assunto. Essa pessoa que não fala do assunto, eu não posso mais ser amiga dela? Não. Você pode ter ela para falar de outros assuntos. Mas se você quer falar mais de sei lá o quê, vá atrás disso, vai atrás do seu grupinho, da sua trupe, do seu clubinho. É como se fosse isso aqui. É você identificando, não, pera, eu quero viver isso, então eu vou atrás de pessoas, ou vou atrás de situações, ou vou atrás de eventos, atrás desses lugares para eu poder me interagir, conhecer e conversar e viver mais de acordo com o que eu penso, com o que eu acredito, com o que eu quero. E o 7 de espadas me trazendo muito essa posição de você compreendendo que as pessoas são múltiplas dentro de sua personalidade, assim, no sentido de que as pessoas são diferentes, isso. Que as pessoas são diferentes e que cada um tem um lado bom, pode ter um lado difícil, e aí se for difícil você avalia se você consegue ficar ali, né? Que também ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a ficar sofrendo se não tá bom. Mas aqui me fala muito disso, assim, bom, então esse grupo eu posso interagir assim, essas pessoas eu posso conversar até aqui, nessa relação eu posso ir até certo ponto e ir atrás do que realmente você quer viver de forma mais integral. Então eu quero um relacionamento, como você quer? Como você quer esse relacionamento amoroso ou afetivo? Como você quer relacionamento de amigos? Como você quer relacionamento de familiares, de colegas de trabalho? É possível ir atrás disso? Vá atrás disso, porque isso vai te satisfazer, vai satisfazer a sua alma. Tem lugares que a gente não vai poder sair, tem pessoas que a gente não vai poder cortar relações, mas então conviva com elas até certo ponto e vá em busca do que vai te trazer satisfação nas relações. Às vezes você não vai poder sair do trabalho, mas você vai poder fazer um curso fora de um assunto que você gosta, ou participar de alguma associação, participar de algum grupo que faça o que você gosta, para você também relaxar, né? Não ficar sempre convivendo com pessoas complicadas ou difíceis, ou que você não tem muita sintonia. Então é saber remanejar aí, porque o 7 de espadas vai trazer isso. Você conseguindo observar cada batalha, cada pessoa, o que cada uma carrega e o que pode oferecer. E aqui um 7 de espadas dentro de uma disputa, porque é uma carta que
no seu sentido mais literal, fala de disputas, mas que aqui é como se você tivesse um pouco mais você conseguisse ver um pouco mais. É como se você estivesse num outro aspecto com essa sacerdotisa, entendeu? Porque sete de espadas em si não é tão isso, mas é porque como tá combinado com a sacerdotisa, é como se eu visse aqui você conseguindo enxergar melhor as suas relações. Você conseguindo entender o que é ilusão do que é real, entender até onde pode ir, até onde pode puxar um pouco mais e ter um pouco mais daquela relação, sabe? Então você colocou o sete de espadas aqui a seu favor, na luz, tá? Com essa sacerdotisa que traz aqui a compreensão mais profunda da sua verdade, do que você quer viver. E não mais um pajem de espadas que fica tentando argumentar, mostrar seu ponto de vista, transformar a pessoa, dobrar a pessoa, ou ter a pessoa do jeito que você gostaria, ou ficar tentando provar para a pessoa que ela que tá errado, ou que ela que não tá conseguindo enxergar as coisas, ou não permitir que a pessoa faça isso com você também, porque a espada ela reflete os dois lados, né? Então, também fazer com que a pessoa não faça isso com você, que você não entre mais nesse tipo de relação, né? Então, tem os aprendizados aqui, você consegue agora muito mais aqui para o futuro ter essa sagacidade de percepção. Você já tem no momento presente com o diabo. O diabo, ele sabe que ele manda em tudo. Eu ia falar um palavrão. Mas o diabo, ele sabe que ele tem um poder pessoal muito forte. Ele consegue as coisas que ele quer. Então aqui hoje eu vejo você conseguindo, você compreendendo. Falando, não, hoje eu sei o meu valor, eu sei o que eu quero, eu sei que relação é pra mim e que relação não é. Eu sei como eu quero me relacionar com as pessoas e outras coisas eu não vou aceitar, né? Eu quero viver minha vida bem, então eu quero pessoas do meu lado que estão com o mesmo propósito, com a mesma maturidade, com o mesmo desejo de mudança, de transformação, tá? E aí sim, aqui o futuro me abre que esse aprendizado todo trouxe a sagacidade para você. Outra leitura também, que o aprendizado nem é tanto que você pode falar, ai, meu karma, ai, eu tinha que passar por isso mesmo. Não, não tinha que passar. Aqui o aprendizado foi para você se reconhecer, olhar para o seu mundo interior e saber o que você quer e o que você não quer. E viver de acordo com a sua verdade, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!